Daqui fala o Endinho Casimiro, fundador do Ministério Visão de Águia, de Eagle Vision Ministry. Estamos aqui então para fazer uma apresentação rápida daquilo que é o propósito desta visão. Na verdade, a visão de Águia, ela está baseada no livro de Romanos, capítulo 12, no seu verso 2. A Bíblia está a dizer que nós precisamos transformar a nossa mente como um sacrifício vivo, e esse sacrifício tem que ser agradável a Deus. Esse sacrifício deve ser alguma coisa que agrada ao nosso bom Senhor Jesus Cristo. Então não tem como ser agradável a Deus se a gente não começar por transformar a nossa mente. Todo o processo que a gente quiser fazer depende sempre da nossa mente, porque é da mente aonde nasce o pensamento, é da mente aonde se processa as informações. Então, quando a pessoa pensa, nasce uma imaginação. E esta imaginação, então, vamos denominá-la, ok? Como o processo psicológico. Então, a parte da psique é que desenvolve a parte física, como o mundo espiritual governa o mundo físico. Isso quer dizer que nós precisamos entender, primeiro, a nossa mente, o nosso coração. Eu estou a falar do pensamento e do sentimento. Se ambos não concordam, você estará fazendo aquilo que está escrito em Amós 3:3. A Bíblia diz que andarão dois. Se não estiverem de acordo, não podem caminhar. Porque nós precisamos entender que é necessário, mas é muito necessário mesmo, que haja essa compatibilidade entre a minha mente e o meu coração. Porque o meu pensamento não pode diferir-se do meu sentimento. Eu estaria cometendo um erro muito grave. É preciso que ambos concordam. Olha, Cristo vai falar no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19. Ele vai declarar que se pelo menos duas pessoas na terra concordarem sobre alguma coisa em oração, o Senhor fará acontecer exatamente o seu propósito. O que quer dizer que é necessário que pelo menos duas pessoas concordem, porque só existe um contrato quando existe o contratante e o contratado. E ambos assinam um contrato com diferentes cláusulas, onde tem direitos e deveres do contratado, direitos e deveres do contratante. Então precisa se transformar a mente, porque se não conseguirmos transformar a nossa mente, nos será muito complicado viver aquilo que Deus tem projetado para nós. Então, necessariamente, é preciso que cada um de nós conheça a sua mente, conheça os seus pensamentos, e vai depender muito também daquilo que você vai pensar, porque aquilo que você vai pensar de si define muito aquilo que você fará na sua vida. O que você acha que tu és? Uma pergunta vai ali. O que é que achas que tu és? Qual é o propósito que Deus colocou você aqui nesse mundo? Olha, não seja mais alguém que veio seguir os outros. Ninguém veio aqui na terra para seguir os outros. Nós estamos aqui, na verdade, para os outros, mas trabalhando naquilo que o Senhor nos chamou. Então, a minha sugestão, o meu conselho é que cada um de nós precisa identificar-se, porque conhecendo-se a si mesmo, saberás como agir, o que fazer a qualquer momento. É preciso que a gente conheça exatamente quem somos, para que ninguém nos defina do jeito que ele bem entender. Porque quem não te conhece te definirá do jeito que ele bem quiser. Imagina que você olha para um cidadão, está andando pela rua, descalço, está a andar, se calhar, ainda que esteja calçado, mas os sapatos não estão ali conforme, a roupa não está muito limpa. Ora, você vai definir
a pessoa como sendo um mendigo, como sendo um demente, como sendo alguém que está desparafusiado, alguém que está a andar com alguma preocupação ou está desnorteado. Porém, não se define o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa, só pelo mero olhar. Ou ali entramos no adágio que vai dizer que não se define o livro pela capa, não se julgue nada pela primeira visão. Você precisa não só ver, mas também observar para entender o que está na base. Não tem como Deus trabalhar conosco para que nós possamos experimentar a vontade dele, que é boa, que é agradável e perfeita, ou perfeita e agradável, se nós não entendermos o poder do pensamento. Sabe, é pensando que o Senhor trouxe as coisas à existência. A Bíblia diz que disse Deus, haja. Antes do Deus do haja dizer haja, Deus pensou primeiro. Se Deus não pensasse, a Bíblia não diria que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E ele vai decretar ainda no livro de Jeremias 29, no seu capítulo de número 11. Jeremias 29, 11. Deus vai espelhar ali aquilo que ele quer para nós. Ele diz assim: eu mesmo sei, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Esses planos são planos de bem, não de mal. São coisas que vos farão viver bem no futuro. Mas eu só preciso que vocês percebam que eu é que tenho os planos para você. Não, se você perceber melhor, vais entender ainda no livro de Provérbios 16, no seu versículo 1, está a dizer que o homem pode planificar as suas coisas, o homem pode fazer os seus planos, mas a última palavra, a palavra final, o ponto final vem do Senhor. Se o Senhor não concordar com o seu plano, o plano não vai se executar. Então é preciso que nós confiemos em Deus. Por isso, no versículo 3 e 4, ele vai dizer que, no versículo 3 do mesmo Provérbios 16, vai declarar que você precisa orar a Deus que abençoe os seus planos para que eles possam dar certo. Então, é necessário que cada um de nós saiba depositar a confiança no Senhor, tudo parte da mente. Ora, quando a Bíblia vai falar no livro de Hebreus 11, no seu versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento, a certeza absoluta, a certeza plena, a confiança que nós temos que aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente necessita realizar-se-á, vamos ter em nossa posse quando o Senhor quiser. Aí diz, não, mas quando é que eu vou quiser? Exato, quando é que vai chegar? Se as coisas de Deus duram tanto. Ora, é só você correr um bocadinho até ao versículo 6, você verá que está escrito, Deus detalha muito e bem. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé, a nossa visão, a missão, tudo aquilo que a gente vai fazer num processo enquanto sermos sociais, cristãos, ou melhor, espirituais, sociais, físicos, etc., em diversas esferas da vida, tudo o que vamos fazer parte do pensamento. Por isso, as funções da gestão vão detalhar da seguinte maneira. Primeiro, tem que haver um plano. O plano, estou a falar do pensamento. Você precisa estruturar o que você quer fazer. Maqueta aí, cria uma estrutura bem visível no papel, a partir do pensamento. Do pensamento, você coloca no papel, do papel você vai analisar. Depois de analisar, organiza as condições. Essas condições organizadas a partir do pensamento tido, você vai então materializar, vai executar aquilo que foi o seu pensamento. Mas precisamos primeiro pensar. Então, se não mudarmos o estilo de pensar, as coisas na nossa vida não vão mudar. Precisamos ser pessoas que pensam positivamente,
tudo aquilo que não vem para edificar a sua vida, a minha opinião é que desistas disso e siga para frente. Bem-haja, eu paro por aqui, dizendo que a você que me assiste, que o Senhor, o nosso bom Senhor, o amor de Deus, Pai, a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e a comunhão vital do Espírito Santo permaneça contigo de hoje para sempre. Isto continua, nos veremos em breve, em nome de Jesus. Amém.